Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal Só Sei Que Nada Sei. Eu sou o professor João Vitor Nogueira e hoje a gente vai continuar a aula de Platão, a segunda parte da aula de Platão, e vamos falar aí sobre a teoria do governante filósofo. Vamos lá? Solta a vinheta e vamos nessa! Olá pessoal, a gente vai falar então sobre a teoria do governante filósofo ou do rei filósofo de Platão. Para entender aí a teoria do governante filósofo ou dos reis filósofos, a gente tem que saber que o Platão, ele amadureceu a sua ideia sobre política. Lembra lá no primeiro vídeo que a gente falou que o Platão ele teve todo o ensino dele voltado às práticas políticas, só que as alternâncias do poder fez que o Platão repensasse isso e amadurecesse a sua ideia? Está aqui. Platão ele vai amadurecer a sua ideia política. E, depois da condenação e a morte do Sócrates, Platão pôde perceber que a democracia não é a melhor forma de governo que poderia se ter. Só que, qual é o problema da democracia? Pessoal, lembrem vocês, essa daqui é a sociedade ateniense, a sociedade grega. Ela é composta pelo cidadão, pelas mulheres e crianças, pelos estrangeiros e pelos escravos. Essa parcela da sociedade, das mulheres, até aí os escravos, eles não possuem seus direitos políticos. E nós percebemos que os direitos políticos, o uso da democracia, fica na mão do cidadão, que é uma pequena parcela da sociedade. Se a gente fosse colocar em número, pessoal, seria cerca de 10% aí da sociedade ateniense. Lembrem-se vocês, pessoal, que existem vários pré-requisitos para ser considerado cidadão em Atenas. Você precisa ser filho de pai e mãe ateniense, você tem que ser homem, ter aí a arte da retórica e ser engajado dentro da política da cidade. Ou seja, a democracia não era o poder do povão aqui. Então, essa galera ela estava totalmente excluída das decisões políticas. É por isso que o Platão vai falar que a democracia não é a melhor forma de governo, porque ela não representa o total, ela não representa o povo, ela representa uma parcela da sociedade que vai buscar benefício para si próprio. Então, para resolver essa desigualdade que acontecia em Atenas, o Platão ele vai desenvolver uma teoria política, a teoria do governante filósofo ou do rei filósofo. Nessa teoria, Platão ele propõe aí uma polis, ele concede uma polis. Uma polis seria uma cidade ideal e justa para todos, onde todos têm direitos políticos. Nesta cidade, nessa polis, só haveriam 3 tipos de cidadão, onde, segundo Platão, cada um desempenha uma única tarefa, aquela que é melhor dotado por natureza. Ou seja, qual que é a pergunta que se deve fazer então? Como é que a gente vai saber qual que é a melhor função para cada indivíduo da sociedade? Vamos ver? Para o Platão, ele fala, para descobrir a melhor tarefa para cada um, haveriam 2 formas, através da educação e através da alma. Platão acredita que cada um de nós temos aí 3 almas. A alma da razão, a alma da emoção e a alma do desejo. Esse bonequinho representa a gente. Aqui nós temos as almas. E aqui nós temos a forma que cada um age e a sua função dentro da sociedade. Vamos entender cada uma das almas para entender qual seria então a melhor tarefa para cada indivíduo. Nós temos a alma com sabedoria. A alma de sabedoria está aqui ao redor da cabeça, né? E quem toma decisões voltadas aí com mais razão, pensa antes de agir e sempre coloca o bem comum como prioridade, seria o governante filósofo, cargo máximo dentro aí da sociedade ateniense.
aonde o indivíduo ele só poderia alcançar esse cargo se ele se dedicasse muito a estudar. Nós temos a alma com coragem. Quem tem a alma com coragem, que está aqui no nosso tórax, seria guerreiro. Porque o guerreiro ele tem emoção, ele age por emoção. É aquela pessoa que se arrisca a todo momento, ela vai até lá, defende. Pensem aí nos filmes do super-herói. O super-herói não é aquele que vai e ele age por emoção, ele vai lá, ele salva todo mundo, ele não se importa com a própria vida, desde que ele esteja salvando as pessoas, para ele está tudo ok. Então, essa alma que age por emoção e não por razão, seria aí o nosso guerreiro. A última alma, uma alma aí com temperança, seria a do trabalhador. E qual que é aí o sentimento que se tem? O desejo. Realmente desejo. Por quê? O desejo, diferente da emoção, a emoção ela é algo mais duradouro, ela dura mais tempo. O desejo, após ele ser finalizado, ele acaba. Então, a gente consegue perceber o seguinte: em relação ao desejo, o desejo seria uma coisa aí de curto prazo. Vamos imaginar o trabalhador sendo um agricultor inexperiente, que ele vai ter uma hortinha lá no fundo de casa para o sustento dele. Ele vai lá e vai plantar 50 alfaces. Ele não tem capacidade de comer 50 alfaces e não tem como cuidar de 50 alfaces porque ele é inexperiente, ele não pensou aí. Além de agir por emoção, ele agiu por desejo, porque ele queria ter. E esse querer ter, mas não saber administrar, ela é própria do trabalhador. Eu sei que é bem pesado falar isso, né? Falar assim, então o trabalhador ele não consegue pensar sobre as suas ações? Grande parte dos trabalhadores não conseguem pensar sobre as ações que fazem. Eles agem por desejo e não por racionalidade. Então, pessoal, a gente consegue perceber que com a divisão da alma, para Platão, cada um ocuparia uma parte da sociedade, todos teriam seus direitos políticos assegurados, independente se fosse homem ou se fosse mulher, todos passariam pelo mesmo processo aí de seleção, que seria a educação e o despertar da alma, tá? Quando a gente fala aí que a educação ela desperta a alma, é porque a educação ela tem essa função. Imaginem vocês na escola. A escola ela tem essa função de despertar a alma. Esse despertar da alma para a gente do século XXI é despertar o apetite que você tem mais interesse. Qual é a profissão que você tem mais interesse? Então você tem aula aí de várias disciplinas. Dessas disciplinas, vocês conseguem perceber que existem disciplinas que vocês se dão muito bem e existem disciplinas que vocês se dão muito mal. E é muito nítido isso pra gente, por quê? Pra gente que é professor. Porque a gente sabe aí que vocês vão pender para um lado aí da ciência. Alguns para a área das ciências humanas, outros para as biológicas, porque é essa questão de destaque. A gente consegue notar que depois, mais para frente, quando vocês chegarem ao terceiro ano do colegial, onde está todo mundo preocupado aí, o que eu vou fazer da minha vida, se eu vou para a faculdade, que faculdade eu vou escolher, que você vai pender para o lado da disciplina da escola que chama mais a sua atenção. Se você quer ser médico, prestem atenção, vocês se dedicam muito mais nas aulas de biologia. Se você quer ser historiador, você se dedica muito mais aí à parte das ciências humanas, a história, a geografia, a filosofia, a sociologia, e são onde você tem melhor notas. Beleza? Vamos voltar ao Platão então. Pessoal, o Platão, se ele seguisse essa forma, essa teoria dele, a sociedade platônica estaria estruturada da seguinte forma. Nós teríamos então os governantes filósofos, ocupando aí a primeira classe, a classe dos pensadores. Nós teríamos o guerreiro e nós teríamos o trabalhador. Cada um desempenhando aquela função que é melhor dotado por natureza. Como é ser melhor dotado de natureza em alguma coisa? Acho que vocês já notaram que existem coisas que vocês fazem com grande facilidade, que vocês gostam de fazer essas coisas, e existem coisas que vocês odeiam fazer. Então, seria naquilo que você é melhor, lembrando vocês, tá, pessoal? Então, todos eles
que estão dentro aí das classes teriam seus direitos políticos assegurados. Cada um desempenhando sua função, o governante seria esse responsável. E, aliás, por que o filósofo seria o governante? Porque para o Platão, só um filósofo de verdade, ele se preocuparia com o bem-estar da sociedade, da cidade, e não o bem-estar individual. E sempre quando eu falo isso para os meus alunos do presencial, eu falo o seguinte: pensem na figura do professor, sendo aqui o governante. Nós, enquanto professores, nós tomamos decisões para toda a sala, que beneficie toda a sala, e não uma única pessoa. Então nós, embora a gente tenha mais afinidade com algumas pessoas, sempre nossas decisões são voltadas pensando na totalidade, sempre pensando no conjunto e não individualmente. Outro detalhe sobre a sociedade platônica, pessoal. Os casamentos eles seriam coletivos, ou seja, sem casal fixo, apenas para reprodução. E os filhos desses relacionamentos seriam criados pelo Estado. Isso significa que eu vou ter um filho lá e vou mandar ele para o orfanato e ele não vai ter pai? Não é assim, pessoal. Significa que as crianças geradas desse relacionamento, ele vai ser criado pelo Estado, porque o Estado vai ser o mantenedor. Ele que vai manter aí a alimentação dessa criança, a educação dessa criança ao longo da vida dela. As mulheres não sofreriam discriminação e poderiam ocupar qualquer cargo dentro da sociedade platônica. Pessoal, o Platão ele vai tentar aí, ao longo da sua vida, implantar a teoria política dele, mas aí em Siracusa. Só que ele vai atormentar tanto os governantes de Siracusa com essa teoria dele, que ele vai ser preso, ele vai ser vendido como escravo para o estado de Egina. Só que quando ele estava chegando em Egina, ele consegue aí ser salvo pelos seus amigos. Platão vai ser um importante pensador dentro da filosofia ocidental, porque vai estabelecer uma das bases do pensamento. A gente consegue perceber que Platão ele é um idealista. E qual que foi o grande problema aí da política platônica, da filosofia platônica? Foi que o Platão, como ele é chamado, voltando aqui na introdução para vocês, como ele é chamado aí de o idealista, o idealismo ele é uma coisa individual. O que é ideal para mim, talvez não é ideal para você. Então, essa foi a grande dificuldade de Platão. Porque o que era bom para o Platão nem sempre era bom para os indivíduos, nem sempre era bom para os governantes. E nisso, da gente discutir o que é bom para mim, o que é bom para você, a gente nunca vai chegar a uma resposta aplicável em sociedade. Porque a gente faz algumas coisas na sociedade que acabam, de alguma maneira, atingindo uma pessoa que não gostaria daquela ação. Então, o idealismo ele é focado na visão que a pessoa tem como bom para a sociedade. Para Platão, seria bom que a sociedade se organizasse dessa forma, que ele estrutura aí na teoria política dele, só que para as pessoas, para os governantes que estão aí no poder, é completamente inadmissível essa forma de poder. Beleza, pessoal? Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar.